as enzimas metabólicas, digestivas e alimentares. Aqui, por exemplo, tem uma enzima, anidrase carbônica, né, que transforma o CO2 e água em bicarbonato e hidrogênio. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês importante aqui. Aqui está uma célula parietal do estômago, ela fica no fundo do estômago. A célula parietal produz ácido clorídrico, que vai para o estômago, e ela produz o fator intrínseco, que vai juntar com a vitamina B12 para ser absorvida no ilho. Então ela produz, por exemplo, o cloreto e o hidrogênio vão formar o ácido clorídrico. Tá? Isso que eu quero que vocês saibam. Quando uma célula produz ácido clorídrico para o estômago, ao mesmo tempo ela produz bicarbonato para o sangue. Aprenda isso. Não tem jeito de uma célula produzir ácido clorídrico no estômago sem produzir bicarbonato no sangue. Então, por exemplo, quando você toma uma água alcalina, a água alcalina não vai ser absorvida alcalina. O estômago vai neutralizá-la aumentando o ácido clorídrico. Na hora que ele aumenta o ácido clorídrico, ele produz o bicarbonato no sangue. Por isso que a alcalinidade vai para o sangue. Não é porque você absorveu a água, não. Você absorveu a água, ela já não estava alcalina mais. Mas no fato dela chegar no estômago alcalina, então produz-se ácido clorídrico e o bicarbonato tem que ser produzido no sangue. É importante você entender isso. Você tem enzimas metabólicas, você tem enzimas digestivas, você tem enzimas alimentares. Quando você ingere, por exemplo, alimentos crus, como era antigamente, antes de inventar o fogo, os alimentos já trazem consigo as enzimas para digeri-los. Então, quando você esquenta muito o alimento, quanto mais alto for a temperatura que você cozinha, pior é. Se você puder cozinhar uma coisa em banho-maria lentamente, vai ser mais saudável. Você coloca uma carne com osso para cozinhar, numa temperatura não muito alta, lento, tudo que é bom do osso vai saindo para a carne. É assim que as pessoas antigamente eram saudáveis. Elas cozinhavam a carne junto com o osso. O cálcio, o magnésio, o boro, tudo vai saindo e vai para a carne. Mas tem que ter tempo e a temperatura não pode ser muito alta. Porque se a temperatura for alta, aí você desnatura a proteína. Bom, deixa eu pular isso aqui. Pleiotropia. Vamos ver outra coisa. Você também tem que saber o que é isso. Tá? O que é pleiotropia? Pleiotropia é um mecanismo genético controlador de várias características a partir da expressão de um único gene. É quando um gene manda em muita coisa. Tem uma ação pleiotrópica. Isso foi feito para genética, mas hoje passou por outras coisas. Por exemplo, a vitamina D3 é pleiotrópica. O que significa isso? A vitamina D3 atua em 2.000 genes. Então, ela, um agente só, atua em muitos genes. Então, eu tenho aqui um gene, um caráter. Um gene, mais de um caráter. Pleiotropismo. Vários genes para um caráter. Quando eu tenho um agente que vai interferir em mais de um gene, é o caso da vitamina D3, é um agente que vai, também nós chamamos de pleiotrópico. A cebola vermelha, aqui, ó, vai ao contrário da branca, é resistente à ação fúngica. É uma explicação pleiotrópica, que além dela ser vermelha, ela também tem característica antifúngica, ou seja, é mais de um caráter. É pleiotrópico. Por exemplo, a hereditariedade, às vezes tem vários genes para um caráter. É uma chamada hereditariedade poligênica, uma herança quantitativa. Eu preciso de vários genes para interferir num caráter, que é o contrário disso aqui. Um gene interferindo em mais de um caráter. Vários genes interferindo num caráter. Tá? Vocês vão receber tudo isso, calma. Catelecidina. Isso é uma das coisas mais fascinantes que tem. Por que quando eu estou querendo gripar, eu tomo 50.000 unidades de vitamina D3 e não tenho gripe? Porque no momento que eu tomei 50.000 unidades de vitamina D3, eu estimulo a produção da catelecidina, que é um antibiótico natural que mata, inclusive, vírus. Eles chamam de antibiótico natural. Ela produz aqui um antibiótico natural de amplo espectro. Mata tudo.
Então, você está em dúvida, você toma 150 mil unidades de vitamina D3. Opa, sarou. Não tem nada. Está começando a gripar, você toma 100, 150 mil, não tem nada. Eu já expliquei isso para você. 150 mil não quer dizer nada. Vou falar de novo, para quem não lembra. 1 miligrama de vitamina D3 é igual a 40 mil unidades internacionais. Vamos supor que eu vou tomar 120 mil unidades de vitamina D3. São 3 miligramas. Se eu falar para você que eu estou te dando 3 miligramas de vitamina D3, você fala, ó, de vitamina B6 eu tomo 50. Qual o problema de eu tomar 3 de vitamina D3? Nenhum. Mas se eu falo que eu estou te dando 120 mil unidades, você assusta. Eles não deixam mudar para isso. Porque a vitamina D3 tem tanta ação benéfica no corpo que tem que assustar os médicos. Nossa, 120 mil? 120 mil, meu amigo, é 3 miligramas, não é nada. Nada. Caiu a ficha? Hein? A vitamina D3 aqui, ela também elimina metal pesado. Ela atua em 2.000 genes, olha lá, ela atua em 2.000 genes e ela também elimina mercúrio. É outra propriedade dela, de eliminar mercúrio. Ela tem ação pleotrópica, ela tem várias ações. Faz uma desintoxicação cerebral de mercúrio. Pessoa que tem mercúrio no cérebro. Aqui, ó, trata 15 tipos diferentes de câncer, publicado no New England Journal of Medicine. 15 tipos diferentes, trata mais. Mas aqui nessa época tinha 15 provados, que ela tem ação preventiva e curativa. Tá? New England Journal of Medicine, para quem não sabe, é o jornal médico de maior credibilidade no mundo. A outra pleotropia aqui, tem uma doença chamada fenilcetonúria, chamada de PKU, onde a criança nasce, seu teste do pezinho, feito na maternidade, onde ela não tem uma enzima, que é a chamada fenilalanina hidroxilase, que é a transformação, porque para você transformar fenilalanina em tirosina, você precisa dessa enzima. E se você tem um polimorfismo e não tem essa enzima, aqui, a fenilalanina vai transformar em tirosina. A fenilalanina hidroxilase é a enzima que transforma a fenilalanina em tirosina. Tem criança que nasce sem essa enzima, que é detectado no pezinho, na maternidade. Se ela não tem essa enzima, ela não pode fazer uso de fenilalanina. Por quê? Todo alimento que tiver fenilalanina, essa criança tem que ser proibida pro resto da vida. Porque, do contrário, ela ingere isso aqui, isso não vira tirosina, isso aqui vai acumular no cérebro e dá lesão cerebral. Esse é um problema sério, porque às vezes a criança está com 5 anos e vai descobrir isso. Tá? Mas olha que interessante, quem tem fenilcetonúria, quem tem deficiência da fenilalanina hidroxilase, também tem uma pigmentação da pele, tem uma redução de pilosidade, tem uma incapacidade mental. Aí, várias coisas acontecendo no mesmo problema. Isso é uma ação de pleotropia. Vários mecanismos acontecendo graças à deficiência disso aqui. Tá? Então vamos pegar a delta-6-desaturase. Eu te prometi que eu vou estudar com você 10 enzimas importantes. Então vamos começar por aqui. Me acompanha aqui, por favor. Nós temos 8 aminoácidos essenciais. Leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, treonina, metionina e triptofano. São os 8 aminoácidos essenciais. Nós temos 2 ácidos graxos essenciais. Nós temos o linoleico e o alfa-linolênico. Linolênico. São os 2 ácidos graxos essenciais. Linoleico e linolênico. O linoleico vai formar as prostaglandinas do tipo 2. O linolênico vai formar as prostaglandinas do tipo 3. Existe um desvio aqui, que eu vou mostrar no minuto, que vai formar as prostaglandinas do tipo 1. Tudo que for ímpar é anti-inflamatório. Tudo que for par é pró-inflamatório. Então, as
prostaglandinas do tipo 1 e as do tipo 3 são anti-inflamatórias. E a prostaglandina do tipo 2 são inflamatórias. Então, assim você vai guardar. Então, aqui, vamos estudar uma enzima chamada delta 6-desaturase. Ela é chamada assim, ó. Você vai ver descrito na literatura assim, ó. D6D. Delta 6-desaturase. Você vai entender o que acontece. As prostaglandinas estão relacionadas com dor, inflamação, edema, pressão arterial, nível de colesterol, processo digestório, sistema, síntese de hormônio, retenção de fluidos, coagulação sanguínea, transmissão nervosa. Olha a importância disso. Então vamos entender. Quando eu digiro, quando eu como aquele biscoitinho, eu sou viciado, aquele biscoitinho que, se eu deixar no porta-luva do meu carro, fica lá um ano, eu posso comê-lo daqui a um ano, ele está lá do mesmo jeito, porque ele é feito de gordura trans. A gordura trans inibe essa enzima. Então vamos ver o que acontece. Vamos ver a cascata. Olha a cascata, me acompanha aqui. Aqui está o alfa-linolênico, tá? Vai dar o grupo 3, está vendo? Aqui está o linoleico. Vai dar a cascata do 6 e vai ter uma... O que é o do G1? Eu coloquei o inverso ali. Esse aqui está colocando o linoleico à direita e o linolênico à esquerda. E aquilo que eu fiz aqui, que é um desvio, o desvio está aqui, ó, para 1. Deixa eu mostrar para vocês onde é que está a delta 6-desaturase. Ela está aqui, ó. Tá bom? A delta 6-desaturase permite eu fazer o metabolismo do alfa-linolênico e permite eu fazer o metabolismo do linoleico. O linoleico vai virar gama-linoleico, que vai virar diomo-gama-linoleico, que vai dar as prostaglandinas do tipo 1. Óleo de borragem, óleo de prímula, que a mulher usa quando está na tensão pré-menstrual. Excelente, toma à noite. O que é óleo de borragem? O que é óleo de prímula? É GLA. O óleo de borragem tem 4 vezes mais GLA do que o óleo de prímula. A ação terapêutica de borragem é 4 vezes maior, para quem não sabe. Então aqui eu dou óleo de borragem para a mulher, ela tem GLA, esse GLA vira diomo-GLA, vira prostaglandina do tipo 1. Tá? Pronto, vira prostaglandina do tipo 1. Se essa mulher que eu estou dando GLA tem resistência insulínica e tem insulina alta, a insulina alta aqui estimula a delta 5-desaturase, lá era a delta 6, estimula a delta 5-desaturase e faz esse GLA virar prostaglandinas do tipo 2. Do ponto de vista prático, o que quer dizer isso? Quando eu for dar borragem ou prímula para uma mulher, eu tenho que garantir que ela não tem resistência insulínica. Se ela tiver insulina acima de 8, 9, essa borragem agora o tiro vai sair pela culatra, porque ela vai gerar, por causa da insulina, estimula a delta 5-desaturase. Ela vai produzir mais inflamação. A mulher que não tem resistência insulínica, quando eu dou óleo de borragem, ele é anti-inflamatório. A mulher que tem resistência insulínica, quando eu dou óleo de borragem, ele é inflamatório. Detalhezinho importante, né? Então, aqui está a delta 6-desaturase. Se eu faço uso de gordura trans e eu inibo a delta 6-desaturase, eu não deixo essa cascata, nem essa cascata progredir. Eu começo a ter deficiência de prostaglandinas. Quero que você entenda isso. Então, a importância disso aí. Olha lá. O linoleico vira gama-linolênico, vira GLA, por causa da delta 6-desaturase. E aqui o alfa-linolênico vira estearodiônico, ácido estearodiônico, também graças à delta 6-desaturase. Vocês estão percebendo, isso é importante você perceber agora, que a enzima que bate em Chico, bate em Francisco. A enzima é a mesma, tanto para um lado quanto para outro. Se eu der muito ômega 3, eu gasto a enzima para o lado de lá, tá, desculpa, o ômega 3 está do lado de cá, desculpa. Se eu dou muito ômega 3, eu gasto a enzima para o lado de cá e não tem enzima que sobra para o lado de lá. Então eu vou procurar, aqui é anti-inflamatório. Então o ômega 3, ele é anti-inflamatório por 2 razões.
per se, e porque ele compete com o ômega 6 na mesma enzima. Entenderam? Tá bom. Muito bem. Olha lá, delta 6 de saturase. Aqui é uma elongase. Aqui é as prostaglandinas do tipo 1, desculpe. Aqui é a delta 5 de saturase. Tá? E aqui vão formar as prostaglandinas do tipo 2. Par é inflamatório. Tromboxane A4, inflamatório. Tromboxane B5, anti-inflamatório. É ímpar, é anti-inflamatório. É par, é inflamatório. Nunca mais se esquece. PG1, anti-inflamatório. Então nunca mais você vai esquecer. É ímpar, é anti-inflamatório. É par, é inflamatório. Tá? Aqui está, ó, tromboxane PGD3, PGE3. O que é isso? Anti-inflamatório. Porque é ímpar. Muito bem. Olha que interessante. Se eu meço o DHA, onde é que está o DHA? O DHA está aqui, ó. Docosaecanoico. Se eu meço o... Desculpe, está aqui. Doxohexanoico, está aqui, ó, DHA. A palavra eicosá, em grego, significa 20. Os eicosanoides, as prostaglandinas, os tromboxanos, os leucotrienos, são todos eicosanoicos. Todos têm 20 carbonos. Agora, quando eu tenho aqui isso aqui, ó, o DHA, ele sofreu uma elongase, ó. Eu peguei o EPA, me acompanha para você ver como é que é simples isso. O EPA tinha 20 carbonos e 5 duplas ligações. Eu atuei nele com uma elongase e uma delta saturase. Ele agora tem 22 carbonos, porque eu tenho uma elongase, eu estiquei ele para 22, e aí eu fiz outra desaturase. Ele tem que ter 6, se ele tinha 5. Apliquei uma desaturase, ele tem 6. Ele tem 22 carbonos, 6 duplas ligações. A palavra docosá, em grego, significa 22. Então, cara, tem 22 carbonos. A palavra eicosá significa 20. Eicosá pentanóico, tem 20. Eicosá, tem 20. Pentanóico, tem 5 duplas ligações. Está aqui, ó. 5. Tem nada para decorar. Docosá, tem 22. Hexa, tem 6. Docosaexanoico. É um poliinsaturado com 22 carbonos, com 6 duplas ligações. Está aqui, ó, a própria palavra já diz, não precisa decorar nada, não. Tiveram a noção, não é isso que me interessa. Muito bem. Aqui estão mostrando, ó, se eu dividir em quintilos, quanto mais DHA você tem no sangue, menos risco você tem de ter Alzheimer. Quanto menos DHA você tem no sangue, maior é o seu risco de ter Alzheimer. 5-alfa-redutase. Primeira enzima é a delta 6 de saturase. Segunda enzima que eu quero lhe ensinar é a 5-alfa-desredutase. Quando a testosterona cai, o organismo aumenta a 5-alfa-redutase. Porque o DHT, me acompanha aqui, por favor, não chegou a hora ainda, nós vamos estudar isso em profundidade, mas você precisa entender. A androstenediona, vai gerar a testosterona. A testosterona, ela pode continuar o caminho dela e virar DHT como metabólito, ou ela pode virar estradiol. Quando ela continua o caminho dela e vira dehidrotestosterona, que é o 5-DHT, ela usa uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Quando ela vira estradiol, ela usa uma enzima chamada aromatase. Na realidade, a aromatase é o apelido, a enzima chama estrogênio sintetase. Mas é a mesma coisa. Então, a 5-alfa-redutase, o que é que acontece? Quando eu tenho baixa testosterona, como o DHT é 5 vezes mais potente, androgênico, que a testosterona,
o meu organismo fabrica 5-alfa-redutase para eu transformar a pouca testosterona que eu tenho em DHT, que é 5 vezes mais potente. Quanto maior for o seu DHT, menos testosterona você tem. A regra é assim que funciona. Muito bem. Ó, aqui eu tenho a testosterona. Ela vai virar estradiol pela aromatase. Ela vai virar dihidrotestosterona pela 5-alfa-redutase. E ela vai virar esse DHT, isso aqui depois nós vamos estudar quando eu estudar lá a testosterona. Não vou entrar nisso aqui não. O DHT faz 3 coisas que você não gosta. O DHT ajuda a aumentar a sua próstata. Quanto mais baixa a sua testosterona, maior a sua próstata. Chama-se hiperplasia prostática benigna. Não é hipertrofia, é hiperplasia. Não existe hipertrofia prostática. O número de células que aumenta, não é cada célula que aumenta. Por isso que chama hiperplasia, não é hipertrofia prostática, é hiperplasia. Predispõe ao câncer de próstata e causa calvície. E causa barriguinha de chope. Então, o indivíduo que tem a testosterona baixa, a 5-alfa-redutase dele é ativada, ele aumenta o DHT faz o cabelo cair, o DHT causa acne, o DHT pode levar a câncer de próstata e a hiperplasia prostática benigna. Tá? Muito bem. Essa substância aqui nós vamos estudar lá depois, mas eu só quero que você saiba que a etilcolanolona, que é um dos derivados da testosterona, tem uma ação anticonvulsivante. Você vai pegar paciente seu, que você faz testosterona, e ele vai dizer para você, desde que eu estou fazendo testosterona, eu não tive mais nenhuma crise convulsiva. Você não mudou o remédio anticonvulsivante dele. Ele nunca mais teve. Ele não teve por causa desse metabólito que vocês estão vendo aqui, que tem uma ação anticonvulsivante. É mais um efeito benéfico da testosterona. Muito bem. Aí eu tenho a chamada álcool desidrogenase, também chamado acetaldeído desidrogenase, que é uma enzima que catalisa a redução de... Deixa eu pular direto para lá. Aqui, ó. Aqui eu tomei o etanol. Aqui, ó. O meu etanol vai no fígado, vira acetaldeído. Esse acetaldeído, agora, é um veneno também. Isso aqui é altamente venenoso, tóxico. Eu tenho que pegar essa acetaldeído desidrogenase, que vai transformar isso em ácido acético, que não é venenoso. Se eu tenho deficiência dessa enzima, eu nasci assim, eu não tolero álcool. Vocês que não toleram álcool, que usam algo que faz mal, é porque vocês têm uma deficiência dessa enzima, que é bem comum isso. E vocês não têm a acetaldeído desidrogenase, que transforma esse veneno aqui, que é um produto intermediário do metabolismo do etanol, que vai terminar em ácido acético. Então você acumula isso aqui. Isso aqui lesa o fígado, lesa o estômago, lesa o cérebro, principalmente o fígado. E aí causa cirrose hepática. Poder pode, não, mas pelo contrário, você tem aqui o contrário. Você está falando que para o paciente que é alcoólatra, o paciente que é alcoólatra, existem mecanismos, uma delas é a naltrexona, que tem uma ação inibitória aqui. Por isso que a naltrexona você usa para o paciente parar de beber. Ele passa mal quando ele toma. Tá? Muito bem. Aí vem a glutationa peroxidase, que neutraliza especificamente o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, deixa eu só mostrar, lembrar aqui você, espera aí. Acompanha aqui, senão não adianta nada eu ficar falando. Acompanha. Eu vou pegar um radical livre, que é o superóxido. Tá? Eu tenho um radical livre aqui, que é o superóxido. Vou juntar com outro superóxido, eu vou formar uma coisa chamada, com hidrogênio, que vai chamar de água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, ele é oxidativo. Se ele acumular muito, ele prejudica. Então, quem faz isso aqui é a superóxido dismutase, que faz isso aqui. Se eu deixar isso aqui na presença de ferro, eu faço uma reação chamada Fenton, onde eu vou formar o radical hidroxila, que é o pior de todos.
Só tem uma coisa que combate radical hidroxila. Alfa-lipoico. É o único. Entendeu? Então, o que acontece? Agora, se eu vou ali, como é que eu elimino isso aqui? Pela glutationa peroxidase. A glutationa peroxidase vai quebrar isso aí em água e oxigênio. Então, é uma enzima importante. Neutraliza especificamente o peróxido de hidrogênio, potencial formador do radical hidroxila. Vocês entenderam ali? Certo? Então, oi. Olha lá, deixa eu só mostrar aqui, ó. O superóxido está aqui. Pelo superóxido dismutase forma-se água oxigenada. A água oxigenada vai virar água. Para isso acontecer, eu preciso da glutationa peroxidase e da catalase. São dois enzimas que transformam. Se eu deixo isso aqui acumulado na presença de ferro, eu formo o radical hidroxila. Tá bom? Olha lá a glutationa peroxidase. Qual a pergunta? Se você oxidar o pelo, ele fica branco. Mas não é só água oxigenada, é uma oxidação. Quando se oxida, ele perde a cor. Mas você pode oxidar com outras coisas também, não é só água oxigenada. Como assim de dentro para fora? Não sei se dizer não, porque o pelo já é morto. O cabelo já é morto, ele não. Essa parte aqui já está fora do corpo. Tá bom. Glicose 6-fosfato desidrogenase, GSPD. Quem trabalha com ozônio, vocês já escutaram falar, se o paciente tem deficiência de GSPD, não pode dar ozônio, que não é verdade. Não é verdade. Eu sempre falei isso que não é verdade, não é. Não faz diferença nenhuma. Isso é um mito que eles criaram aí, não sei porquê, mas não é verdade. Eu estudei os livros de ozônio todo e não tem essa história. Isso aí é conversa fiada. Tá? Então, a glicose 6-fosfato desidrogenase, ela está muito envolvida no metabolismo do NAD, virando NAD-PH. Tá? NAD-PH. Aqui, a glucose 6-fosfato desidrogenase. E essa glicose 6-fosfato desidrogenase, ela vai, se você tiver deficiência dela, apesar de interferir no corpo todo, a manifestação clínica que você vai ter é uma anemia hemolítica. Vai interferir na hemácia. É o lugar onde o elo mais fraco vai arrebentar na hemácia. Então, quem tem anemia hemolítica, você vai pesquisar muitas vezes, tem deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase. Muito bem. Vamos continuar aqui. Enzimas metabólicas, ciclooxigenase, a COX. Você tem a COX-1 e a COX-2. Tá? A COX-1 tem uma ação protetora, principalmente na mucosa gastrointestinal, rins, coração e plaquetas. Então, o que a indústria farmacêutica fez? Nós vamos fazer uma inibição só da COX-2, porque a aspirina, por exemplo, inibe COX-1, COX-2. O ibuprofeno inibe COX-1, COX-2. Quer dizer, todos esses anti-inflamatórios que você conhece, não esteroidais, eles inibem a COX-1 e a COX-2. Então, eles resolveram fazer um inibidor específico da COX-2, que chamava Vioxx, que só nos Estados Unidos matou 140 mil pessoas. Porque eles acharam que se eles inibissem só o COX-2, esses benefícios da COX-1 iam continuar, só que eles esqueceram que aqui na COX-2 também tem uma coisa chamada prostaciclina, que também depende da COX-2. Então, quando você bloqueou a prostaciclina, e os pacientes morriam problema cardíaco, morria de arritmia cardíaca, morria de espasmo coronariano, que a prostaciclina não deixa dar. O cortisol que você usa como anti-inflamatório, ele inibe uma enzima chamada fosfolipase A2. O que a fosfolipase A2 faz? Ela libera da membrana celular o ácido araquidônico, que fica preso no meio dos fosfolípides. Quando eu dou o cortisol, eu inibo a fosfolipase A2. Aí o fosfolípido não libera o araquidônico. Se ele não libera o araquidônico, eu não tenho essa cascata. Já os anti-inflamatórios não esteroidais, eles inibem a transformação do araquidônico em PGH2, que é a mãe aqui, ó, que vai virar todas as outras. Tá? Inclusive a prostaciclina que está aqui, ó,
a PGI2. Quando eles deram o Vioxx, que só inibia a COX-2, eles também inibiram a produção da prostaglandina, prostaciclina 2, que essa é vasodilatadora, antiplaquetária, né? Antiplaquetária e etc. E aí vem as chamadas 5-lipoxigenases, 5-LOX, que é um mediador na formação do leucotrieno B4, mais destruidor que as prostaglandinas, mais destrutivo, aumentando em pacientes idosos em uso de anti-inflamatórios. Olha o paradoxo. Olha o paradoxo. Para pensar. Quando eu dou um anti-inflamatório, eu vou inibir a 5-oxigenase, 5-LOX, que é uma mediadora na formação do LTTB4, mais destrutivo, aumentado os pacientes com o uso de INS. Então, o paciente idoso que usa anti-inflamatório, ele tem um aumento na produção de leucotrieno B4, que é o pior deles. O tiro sai pela culatra. Por isso que você vê muita gente morrendo por causa de anti-inflamatório crônico. E eu tenho aqui a lipoxigenase, e eu tenho aqui os RETs e os leucotrienos, B4, C4, D4, E4. É só você saber que é par, você sabe que não é benéfico. É muito inflamatório. Aqui está a cascata para vocês verem. Aqui está o pior deles. É o leucotrieno B4. Então, os eicosanoides, todo mundo tem 20 carbono, as prostaglandinas têm 20 carbono, as prostaciclinas têm 20 carbono, os tromboxanos têm 20 carbono, os leucotrienos são chamados eicosanoides, porque todos têm 20 carbonos. Nem todo ômega trans, nem toda gordura trans é maléfica. O CLA, não é o GLA. O GLA é o gama-linolênico. O CLA é o ácido linoleico conjugado, também chamado de ácido rumênico, porque rumina, é o animal que rumina, que produz ele. Ele é um dos 28 isômeros do ácido linoleico, ele é um ômega 7, muita gente não sabia que existia ômega 7, tem, e ele é trans. E ele é anticâncer. Aqui, ó, ele é anticâncer. Nem toda gordura trans é maléfica. Um exemplo de uma gordura trans que é benéfica é o CLA, que nos Estados Unidos você compra ele separado. Você pode ir no Amazon.com da vida e comprar o CLA, que é inclusive usado para emagrecer, que é o Conjugate Linolenic Acid, o ácido linoleico conjugado, que é um dos isômeros do ácido linoleico. Tá? Oi. Linoleico não, está proibido não. Não, o linoleico não está proibido não. O CLA é que não vende no Brasil. Não, isso não tem jeito de ser proibido. Tá em qualquer... se você ingerir girassol, se você ingerir soja, se você ingerir amendoim, todos os óleos vegetais estão cheios de linoleico. Tem jeito de proibir, entendeu? Pode ser assim, está proibido injetar, sei lá, porque eles injetavam isso na medicina estética. Isso pode estar proibido. Agora não tem jeito de proibir o linoleico, só se proibir, entendeu? Tem que proibir todos os óleos vegetais. Tá bem? Então esse é o ácido rumênico, está aqui, ó. Tem o CLA, e tem o linoleico, e tem o rumênico. Eu inventei isso aqui, tá? Para te ajudar. Porque eu sei que é confuso, eu sei que o médico tem dificuldade com essa bioquímica. Então eu falei, como é que eu posso bolar um jeito de em 15 minutos eu ensinar isso para um médico, que não é especialista em bioquímica? Então olha o que eu bolei. Você tem um substrato A, você tem um substrato B. Você tem uma enzima 1, você tem uma enzima 2. Quando o substrato A, olha só, passa pela enzima 1, ela forma o A1. Olha lá, o substrato A passou pela enzima 1, formou A1. Quando o substrato A passa pela enzima 2, ele forma A2. Quando o substrato B passa pela enzima 1, ele faz B1. Quando o substrato B passa pela enzima 2, ele faz B2. É fácil entender isso, tá? 1 e 2. Substrato A, substrato B. Só que agora eu vou trocar aqui. Eu vou tirar esse substrato
e vou chamar ele de linoleico. Vou chamar ele aqui de linolênico. Vou tirar isso aqui, enzima 1, vou chamar de COX. A enzima 2 eu vou chamar de LOX, que é a lipoxigenase. E eu vou mostrar para você o que acontece aqui. De vez em quando eu vou voltar aqui para você entender. Você entendeu isso? Ó? Substrato A passa por enzima 1A1. Substrato A passa por enzima 2A2. Substrato B passa por enzima 1B1. Substrato B para enzima 2B2. Entenderam isso? Agora olha como é que fica fácil. Desse lado estão os inflamatórios. Desses lados estão os anti-inflamatórios. Então olha como é que fica fácil. Ó, eu pegar o ômega 6, que é o ácido linoleico, vai virar araquidônico. Quando o araquidônico passar pela ciclooxigenase, ele vai formar tromboxane A2, PGGH2, PGI2. Olha lá, o ácido araquidônico, que é o substrato A, passou pela enzima 1 e formou isso aqui. Quando esse ácido araquidônico passar pela enzima 2, que é a lipoxigenase, ele vai formar o leucotrieno B4, leucotrieno C4, leucotrieno E4. Quando o ômega 3 alfa-linolênico vira ácido eicosapentanoico, passar pela ciclooxigenase, ele forma tromboxana 3, prostaglandina do tipo 3. Quando o ácido eicosapentanoico passar pela lipoxigenase, ele forma leucotrienos do tipo 5. Toda vez que é ímpar, é benéfico. Toda vez que é par, é maléfico. Maléfico é modo de dizer, né? Se eu receber uma mordida de um cachorro aqui, eu tenho que cicatrizar aquilo ali, eu vou precisar desses que nós estamos chamando de maléfico, para poder inflamar, para poder trazer o potencial, para poder melhorar. Aquilo ali foi feito assim, se eu levar um tiro, se um animal me morder, eu preciso disso aí. Só que o animal não me morde toda hora. Se eu ficar com isso aí aumentado, eu estou doente. Quero que você entenda isso. Isso aí é um equilíbrio. Vocês estão entendendo aqui? O ômega 6 passa pela ciclooxigenase, vira aqui, passa pela lipoxigenase, porque a lipoxigenase causa os leucotrienos. Quando você olha isso aqui agora, você entendeu. Você entendeu a dinâmica, a bioquímica, sem ser bioquímico. Tá? A aromatase, também chamada de estrogênio sintetase, o que ela faz? Ela transforma a testosterona em estradiol. Então tem muita gente, você vai nas academias de ginástica, eles inibem a aromatase, anastrozol que eles usam. E tem um efeito, sim, é um remédio, bloqueia, você não pode usar muito tempo, porque o homem também precisa de estradiol, porque as articulações são lubrificadas pelo estradiol. Se você tem um estradiol muito baixo, você tem lesão muscular, você tem lesão de articulação, você tem uma lesão não recupera. Então, muito lutador de MMA faz o estradiol ficar zero e começa a ter lesão de treinamento e não entende por quê. Porque quem está tratando deles não sabe que precisa ter estradiol também. Entendeu? Então, a aromatase é um estrogênio sintetase. Eu posso inibi-la. Eu posso inibi-la com zinco, eu posso inibi-la com anastrozol. Isso tudo nós vamos estudar lá na frente, tá? Deixa só você entender isso aqui. Aqui está a próstata, tá? O androstenediona vira testosterona, ou vice-versa. A androstenediona também pode virar estrona, pela aromatase, que faz a testosterona virar estradiol, e a 5-alfa-redutase faz a testosterona virar DHT. Muito bem. A estrona, que veio da androstenediona pela aromatase, e o estradiol, que veio da testosterona pela aromatase, vão sensibilizar a próstata à ação do DHT, que vai estimular. Então, quando eu tenho aumento de estrona, aumento de estradiol e aumento de DHT, eu tenho um problema prostático. Então, como é que eu faço para tratar o problema prostático? Eu vou inibir um pouco a 5-alfa-redutase, e eu vou inibir um pouco a aromatase, para eu não ter isso aqui, para não criar essa estimulação. Estão entendendo? Em geral, quando eu dou testosterona, a 5-alfa-redutase cai. Em geral, porque a 5-alfa-redutase, ela subiu porque a testosterona estava baixa. Quando eu faço a reposição com testosterona, a 5-alfa-redutase automaticamente já diminui um pouco. Por um mecanismo fisiológico. Quero que você entenda isso. Entenderam o mecanismo? Tá bom. Muito bem. Deixa eu pular, que isso aqui é muito cedo para isso.
Aromatase. Aromatase pertence ao grupo das enzimas do citocromo P450 e age como mediador da aromatização dos andrógenos em estrógeno. A mulher, para fabricar estrógeno, primeiro ela fabrica andrógeno. Se ela tiver um problema em transformar andrógeno em estrógeno, ela tem o síndrome do ovário policístico, por exemplo, onde acumula os andrógenos, que não estão virando estrógenos. Entendeu? Vocês estão vendo aqui, eu não sei se está mostrando bem aí, mas isso aqui é uma ginecomastia. A ginecomastia por excesso de estrogênio, porque se o indivíduo está tomando testosterona demais, olha só, aqui, me acompanha aqui, ó. Vou te mostrar, ó. A pessoa está tomando testosterona demais. A testosterona vaza para estradiol. Está vendo aqui, ó? Ela vaza para estradiol. Quando aumenta o estradiol, causa ginecomastia. A mama cresce. Eu estou transformando testosterona em estradiol demais. Aí a mama cresce. Aí ele vai no médico que entende disso. O médico dá para esse paciente anastrozol. 0,5 miligrama por 30 dias. O paciente volta 30 dias depois, não tem ginecomastia. Não precisa operar. Tem uns que fazem cirurgia. Fica cicatriz, operando ginecomastia. Não precisa operar a ginecomastia. É só você tratar o excesso de estradiol, inibindo a aromatase. Entenderam? Aí vem o metileno tetraído folato redutase, que vocês já aprenderam comigo, vocês já aprenderam o ciclo do metil. Você lembra que o metileno tetraído folato redutase transforma o folato em metilfolato. Porque não é o ácido fólico que é o princípio ativo, é o metilfolato. E eu preciso de metilfolato para fazer metilação. Se eu tenho um polimorfismo, 28% das mulheres brasileiras são heterozigotas e 10% são homozigotas, para um polimorfismo no metileno tetraído folato redutase, eu tenho dificuldade em transformar ácido fólico em metilfolato. Ácido fólico é veneno. Se eu dou ácido fólico para uma mulher e ela tem inabilidade de transformar em metilfolato, eu estou acumulando veneno no corpo dela. Então, para isso não acontecer, se você tiver uma paciente grávida ou alguém grávida na família, você vai dar metilfolato. Você não vai ficar fazendo exame para ver se é ou se não é, se tem o polimorfismo, se não tem. Você já vai direto para metilfolato, que já tem no Brasil. Quando eu estou gravando de novo. Quando eu gravei essa série a primeira vez, há um ano e pouco atrás, não tinha. Eu hoje já estou dizendo que tem. Já chegou. Então, olha lá, o folato vira 5-metilfolato pelo metileno tetraído folato redutase. Aqui, nós estamos vendo aqui, ó, metileno tetraído folato redutase, ó. Ele pega o ácido fólico, olha lá, e vira 5-metil tetraído folato, que vai entrar no mecanismo de transformar a homosteína de volta em metionina. Está vendo a homosteína aqui? Ela vai voltar a metionina com a ajuda do metileno tetraído folato redutase. Desculpe, com a ajuda do metileno tetraído folato, que veio do metilfolato pela metileno tetraído folato redutase, que é essa enzima que está aqui. Tudo bem? Olha lá. Então aqui, se eu tiver diminuição do metilfolato, eu vou ter aumento da homosteína. Geralmente, a mulher que tem polimorfismo para metileno tetraído folato redutase, em geral, no sangue dela, a homosteína está acima de 9. É uma pista, porque vai aumentar a homosteína lá. Então, se você faz uma mulher gestante, ou que está para engravidar, e ela tem uma homosteína elevada, acima de 9, você sabe que ela provavelmente tem um polimorfismo para metileno tetraído folato redutase. Então, eu não vou dar para ela ácido fólico, eu vou dar para ela metilfolato. Tá? Aí, 28% de SNPs, heterozigoto, e 10% de homozigoto. E a vitamina B2 também faz parte desse processo. Então, a homocisteína, ela vem da metionina. Homocisteína é um aminoácido, para quem não sabe. Metionina é um aminoácido, para quem não sabe. Com B6, ela vai virar cistationina,
E com o B12 e o ácido fólico na forma de metilfolato, ela volta a ser metionina. A metionina vai produzir o SAMe, essa adenosilmetionina, que é o doador universal de metil, que vai lá no DNA e silencia os genes oncogenes. Os genes que tinham potencial para manifestar câncer são silenciados pelo SAMe, que é o doador de metil universal. Tá? E aí está o processo aqui, o metileno aqui, o metil, e etc. Muito bem. Isso aqui vocês já viram, eu não vou ficar repetindo, nós demos uma aula passada sobre isso. Você viu toda essa cascata direitinho. Você viu que, inclusive, na produção dos neurotransmissores, aqui está a serotonina, aqui está a dopamina. Eu preciso do folato funcionando, metilfolato funcionando, para produzir serotonina e dopamina. Ou seja, se eu tenho a homocisteína alta, provavelmente eu tenho serotonina e dopamina diminuídas. Porque fazem parte da mesma cascata. Então isso começa a ter uma influência muito grande no consultório, você saber isso. E, finalmente, nós vamos falar da adenilciclase, também chamada adenalato-ciclase, que é a parte proteica da proteína G. O que é proteína G? Quem descobriu isso ganhou o prêmio Nobel. Que transmite sinais químicos de eu já falei para você que é corrida de bastão. O hormônio leva até o receptor, dali para frente, quem cuida é o AMP cíclico. Olha lá, o AMP cíclico, por causa de uma enzima chamada adenilciclase. Então, aqui está, a adenilciclase, que quem vai gerar o AMP cíclico? A adenilciclase, que é essa enzima que vai fazer desencadear o efeito do hormônio intracelular. Tá? Muito bem, olha lá, adenilciclase. Está aqui o processo, isso aqui é a proteína G, aqui está o AMP cíclico, aqui está a proteína kinase. Então, esse processo aqui é a adenilciclase que entra na jogada, olha lá. É essa enzima que nós estamos conversando. Tá? Muito bem. Então, ainda tem as enzimas digestivas, que eu quero conversar com você rapidamente, que são as proteases, que quebram a proteína, as lipases, que quebram gordura, e as amilases, que quebram carboidrato. Então, eu tenho enzima para quebrar carboidrato, eu posso inibi-las, existe remédio para inibi-las, eu posso comer mais carboidrato que não é absorvido. Tá? Existe enzimas lipases, que dependem da bile. Se eu não tiver a vesícula biliar, isso aqui está comprometido. E as proteases, que dependem do ácido clorídrico. O ácido clorídrico transforma pepsinógeno em pepsina, que é a primeira delas, que a pepsina é a primeira das proteases. As outras proteases, a tripsina e a quimiotripsina, que são pancreáticas, para poder digerir as proteínas. Com o passar dos anos, elas todas diminuem. Então, um paciente mais idoso, ele passa a fazer uso profilático de enzimas digestivas. Então, tem os pacotes mais variados. Você conversar com a farmácia ali, você vai ver que eles têm enzimas digestivas que são com a finalidade preventiva. Eu, por exemplo, faço uso. Eu, com 70 anos, eu não tenho as mesmas enzimas que eu tinha aos 25. Então, se eu quero manter saúde, eu tenho que digerir. Já tomei minhas enzimas hoje. Tomo depois do café da manhã. Entendeu? Então, vai ficando complicado, mas eu penso o preço que você paga. Ou você faz manutenção, ou você adoece. E envelhece mais rápido, você que decide. Custa sim, custa dinheiro. Não é? É uma coisa, é outra, é outra, é outra, é outra, é outra. Mas é mais barato do que você jantar no Figueiras. Isso eu posso te garantir. Oi. Lá na época paleolítica, a maior parte do que eu comia era gordura. Tanto é que eu matava o animal, eu tirava as entranhas dele e deixava a carcaça da carne magra para o lobo comer. Os nossos ancestrais não levavam a carcaça magra para casa, sabia disso? Eles só estavam interessados no interior, no fígado, no coração, nos rins, a parte gorda do processo. Então, naquela época lá, era uma dieta cetogênica. Eu tinha que ter lipases, predominantemente.
Essa história de comer proteína magra, isso é uma conversa fiada que nós enganaram a gente. Porque na época a pessoa não levava a carcaça do animal para casa. Ela deixava a carne magra lá, só levava a carne gorda. Só comia gorda. Então tinha que ter muita lipase. E não tanto protease, porque o cara deixava a carcaça lá e não comia isso. Explica o que você está falando? Tá bom? Oi. Mas é o contrário. Quanto mais você cozinha, pior fica a digestão. Tá, mas eu não aconselho o shoyu, não. Tem glutamato monossódico. Tá? Mas aí já é fermentação, né? Não, tudo que é fermentação ajuda. Agora, claro, se eu for fermentar e pôr glutamato monossódico, aí o que teria de benefício tem de malefício. A fermentação, eu concordo com você, ajuda na digestão. Processo de fermentação. Aqui, por exemplo, eu faço uso desse aqui, ó, multienzima. Tá? Todas as enzimas digestivas vêm junto numa só. Tá bom? Eu quero que você entenda que à medida que o pH no estômago é 1,3, ó. O pH no duodeno é 8. O pH aqui vai mudando. E é bom você ter isso na cabeça, porque quando você ingere um probiótico, eu quero que você entenda que esse probiótico, se ele não for revestido entericamente, provavelmente ele não vai chegar no final dele, não. Porque ele tem que passar para o pH de 1,3, a maioria morre. Ele tem que passar para o pH de 8. Por isso você tem que ter liberação entérica para o probiótico. Porque senão ele é destruído antes de chegar lá. Entendeu? É muito importante você entender que tem que passar por isso aqui. Bom, mas o que nos interessa hoje, tudo isso foi apenas introdução. Eu tinha que fazer essa introdução. Agora o que nós vamos discutir está aqui. Ó. Vocês hoje vão sair daqui especialistas em... Nós vamos começar pelas adrenais e tireoide. Nós vamos começar pelas adrenais. Depois nós vamos trabalhar a tireoide. E depois nós vamos trabalhar pâncreas. Tudo quanto é dúvida que você tiver de tireoide e adrenal e pâncreas na sua cabeça, eu estou aqui para resolver hoje. Nós vamos estar o dia inteiro só cuidando disso. Nós vamos sair daqui hoje às 19 horas com isso aqui completo. E isso vai fazer um upgrade muito grande no seu consultório. Eu diria para você que, como eu disse na hora que eu comecei, isso aqui é um divisor de águas. Poucos médicos têm essa noção que você vai sair daqui tendo hoje. Isso é mais uma coisa que vai fazer um upgrade. Cada vez que você vem aqui no módulo, você pega uma coisa diferente. Essa aqui é uma das maiores que você vai levar. Eu tenho certeza que segunda-feira, o primeiro paciente que vier, você já vai ter um olhar diferente. Posso te garantir. Porque você agora está trabalhando com tríades. E quando você trabalha com tríade, o diagnóstico fica mais fácil, a terapia fica mais fácil e mais eficácia. Tem maior eficácia. Você resolve o problema do paciente mais rápido. Então é fascinante o que está vindo aí, tá? Nós vamos ter um intervalo, tomar um café e vamos voltar para começar isso aqui. Tá bom?